Olá, escritor! Seja bem-vindo ao canal do Carreira Literária. Se você está chegando agora, não deixa de se inscrever para passar a acompanhar a gente aqui. Bom, o assunto de hoje é agente literário. Para que serve esse profissional dentro da cadeia do livro? Eu tenho recebido muitas perguntas com relação a esse tema. Gente me perguntando se eu presto serviço de agente literário, para que exatamente serve um agente literário, qual a diferença entre um agente literário e um coach, se todo escritor precisa de um, você precisa de um agente literário? Então a gente vai responder essas perguntas no vídeo de hoje. Vamos lá? Então, o que é um agente literário? É um profissional bastante tradicional no mercado americano e no mercado europeu, no mercado norte-americano. Para você ter uma ideia, estima-se que hoje nos Estados Unidos haja mais de 1000 agências literárias em atividade. E essas agências literárias nos Estados Unidos, elas são muito segmentadas. Então você tem agência literária voltada só para o público de fantasia, agência literária voltada só para o público fantasia, de feminino para meninas entre 14 e 16 anos. Você tem agências literárias apenas para livros de chick lit, apenas para livros de horror, para livros policiais, para livros pornográficos. De todo, é um mercado bastante segmentado e nos Estados Unidos é muito incomum que um escritor minimamente conhecido, não precisa ser um fenômeno de vendas nem nada, mas um escritor que seja um escritor profissional não tenha um agente literário, tá? Isso é muito difícil. Já no Brasil a situação é quase que oposta. Para você ter uma ideia, a gente tem atualmente, no Brasil, apenas 2 grandes agências literárias, que são a agência da Luciana Vilas Boas e a agência RIF, da Lúcia Riff. Temos uma série de outras pequenas agências que trabalham mais com novos autores, e temos agências que não realizam exatamente o trabalho da agência literária tal como ele ficou convencionado a ser. Então eu vou explicar para você um pouquinho essa diferença. As grandes agências literárias do Brasil, como eu falei, a Luciana Vilas Boas e a Lúcia Riff, elas funcionam da seguinte maneira. A partir do momento que um autor é contratado por elas, então o mais comum é esse movimento, que a agente venha até você e te convide para fazer parte do time dela. Por isso que quando o escritor vem me perguntar, Flávia, como é que eu faço para encontrar uma agência literária? Essa é uma espécie de pergunta mal colocada, porque no Brasil o caminho mais natural é que a agente venha, que na verdade são só 2 muito grandes, venha te convidar a fazer parte da equipe. É claro que nós temos uma série de outras agências de médio e pequeno porte, como, por exemplo, a agência da Mariana Teixeira Soares, que trabalha mais com novos escritores, faz um trabalho muito bacana e tem crescido bastante no mercado nos últimos anos, mas, obviamente, não chegam ao tamanho e à estrutura de uma agência como a da Luciana Vilas Boas e a da Lúcia Riff. Então, essas 2 agências que eu estou mencionando aqui, elas têm quase que a totalidade, a detenção de quase todas as obras mais importantes de escritores brasileiros canônicos, por exemplo, Guimarães Rosa, Drummond, Clarice Lispector. Todos eles estão nas mãos dessas 2 grandes agências. São elas que negociam com as famílias desses escritores já mortos os direitos dessas obras e que repassam essas receitas, mas que detêm os direitos para comercializar com as editoras. Obviamente, essas agentes também ficam conectadas com o mercado, sempre procurando observar se há um novo talento emergente, algum escritor que tenha se destacado no Wattpad, por exemplo, numa plataforma de autopublicação, ou que tenha se destacado porque venceu um prêmio literário, como Jabuti ou São Paulo de Literatura, para cooptar esse novo autor para fazer parte do time. Mas é importante frisar que essas agências se destacam por ter autores canônicos dentro dos seus catálogos. Então é muito difícil para um novo escritor conseguir acessar esses espaços. Claro que não é impossível, existe a possibilidade de você enviar o seu original, por exemplo, numa delas, com uma proposta, tentando convencê-las que você é interessante a ser agenciado por algum motivo, que você seja aceito, mas é muito difícil esse caminho se concretizar. Agora, o que exatamente faz esse profissional? O agente literário, e é importante aí a gente diferenciar o agente do coach ou do assessor. Qual é o papel da gente? Ele tem exatamente o papel de fazer a ponte entre o autor e as editoras. Então, suponhamos que você seja agenciado pela Luciana Vilas Boas. O que a Luciana vai fazer?
ela vai oferecer o seu original. Suponhamos que você tenha acabado de escrever um novo livro, então ela vai oferecer o seu original para as maiores editoras, para as editoras que ela acha que tem um perfil. Obviamente isso vai ser discutido entre vocês, o que seria mais interessante para você, o que ela acha que é mais interessante, que a editora vai poder dar conta disso melhor, vai ter um contrato melhor para oferecer a você e vai colocar isso na mesa de um editor para ser avaliado. O que mais essa gente tem de responsabilidade? Ela fica responsável, por exemplo, por negociar a sua obra no exterior. Aí depende muito do contrato que for assinado entre a agência e a editora, porque naturalmente a editora também tem uma participação a partir do momento que essa obra é comprada no exterior por uma editora estrangeira. Mas o natural, a praxe, pelo que eu conheço, é que o agente fique sempre com 20% das negociações em cima dos direitos autorais do autor. Então, por exemplo, se você vendeu no Brasil 20 mil exemplares do seu último livro, 20% dos seus 10% de royalty vão para a sua agente literária. Da mesma maneira que se você recebeu um adiantamento de uma editora estrangeira de 10 mil euros, 20% desse valor vai para a sua agente. Essa é a comissão que ela recebe, o valor que ela recebe por te agenciar, por fazer esse trabalho de colocar o seu material na mesa das grandes editoras. Então, agora, muita gente confunde o papel de um agente literário com o papel de um assessor ou de um coach. Qual é a diferença entre esses profissionais? Como eu te disse, o agente ele tem esse papel de ponte, né, de ser a ponte entre você e a editora. Mas ele não recebe, por exemplo, um salário ou não te faz um orçamento para prestar esse serviço para você. Ao contrário, como eu disse, ele vai atrás de você porque é interessante para ele ter você no catálogo dele. Então, ela ganha essa comissão em cima das vendas, em cima dos royalties, em cima de tudo que circular em torno da venda daquela obra. O coach ou o assessor literário, ele geralmente não trabalha dessa forma. Ele provavelmente vai te prestar um serviço de assessoria, de consultoria, digamos assim, né? Então, existe hoje a figura que a gente chama de coach literário, em que você vai sentar com essa pessoa, ela vai fazer um plano para a sua carreira, ela vai, por exemplo, te sugerir que editoras você deveria procurar, e se ela tiver inserção dentro desse mercado, conhecer editores, ela pode até mesmo realizar um trabalho que se confunde com o do agente literário, de colocar o seu original na mesa dessas editoras, mas ela não é uma agente literária, porque especialmente o pagamento dela não funciona dessa forma. É claro que hoje, da mesma maneira que surgiram uma porção de pequenas editoras, estão começando também a pipocar agências literárias que podem trabalhar dentro de um formato mais parecido, ou seja, ganhando comissão sobre todos os royalties do autor. Mas o mais comum dentro desse segmento, né, nesse profissional, é que ele seja remunerado diretamente, ou com uma mensalidade, ou através de um contrato, de um orçamento, que ele te cobra um valor X para poder acompanhar você durante 2 ou 3 meses. E esse coach pode ser um coach desde trabalhar com você em cima da parte criativa do seu texto, né, te auxiliar com relação à escrita criativa, quanto à fase posterior de ajudar você a encontrar uma editora, de colocar você em eventos literários interessantes e por aí vai, tá? Mas é importante a gente entender a diferença entre uma agência e um coach ou assessor. Agora, você pode estar me perguntando, Flávia, eu preciso de um agente literário? Não necessariamente, né? No Brasil, né, como eu dizia, muito diferente do mercado americano, na realidade são pouquíssimos os escritores que têm um agente literário dentro dessa concepção tradicional que eu delimitei aqui. Por quê? Porque, como eu disse, existem poucas grandes agências literárias e elas não conseguem dar conta, não conseguem contemplar, abraçar todos os escritores que tem aí, que são muitos. Então, o mais comum é que o escritor iniciante, que o escritor independente, que ainda não tem uma trajetória consolidada, ele recorra justamente a esse outro profissional, que é o coach ou o assessor literário, tá? Você precisa de um deles? Não necessariamente, mas é importante que alguém ao seu redor venha desempenhar um papel parecido com esse. Aqui no Carreira Literária, por exemplo, a gente, de certa maneira, realiza um trabalho de coach e de assessor literário.
né? Então nós somos uma comunidade que produz conteúdo voltado para autores, que oferecemos cursos e treinamentos voltados para autores para facilitar a inserção de escritores que ainda não conhecem o mercado editorial dentro desse mercado. Então é importante, sim, nesse sentido, que você procure alguém, né, um lugar que possa te oferecer essas informações, essas orientações. Agora, o agente literário, dentro desses termos tradicionais que a gente colocou aqui no início, eu acho que não só não é necessário, como é muito difícil você conseguir penetrar dentro dessas agências. Então, na maior parte das vezes, acaba sendo um investimento de energia um pouco frustrante, né? É a mesma dificuldade que você tem de ser um autor desconhecido, conseguir logo de cara penetrar numa grande editora, como uma Companhia das Letras ou uma Record. Por fim, apenas para concluir a diferença que eu vinha falando inicialmente entre o mercado editorial brasileiro e o mercado editorial estrangeiro, especialmente o norte-americano, com relação à figura do agente, aqui o que eu sinto, né, e aí é uma impressão pessoal minha, é que ainda há uma lacuna muito grande dessa figura e isso tem sido muito prejudicial para o mercado brasileiro. Então fica aí uma dica para quem quer ser empreendedor dentro desse mercado, que uma opção interessante, da qual o mercado está carente, é justamente dessa figura de agência. Precisamos de novas agências que deem conta de abraçar esses novos autores, tal como a agência Increase, por exemplo, uma nova agência vem fazendo. Então, qual é o grande papel, a grande importância de uma agência dentro de um mercado literário, né? É que esses profissionais, eles realizam uma espécie de curadoria, né, de filtragem dos originais que chegam até eles. São pessoas basicamente que estão aí com as antenas ligadas dentro do mercado, dentro das oficinas literárias, dentro dos eventos literários, dos prêmios literários, sempre atentos ao que pode estar surgindo de novos talentos dentro do meio dos produtores de ficção. Então, muitas vezes, as editoras acabam ficando limitadas apenas a indicações. Porque o fulano que eu conheço, um autor aqui da minha editora, me indicou esse autor muito bacana, etc. E o mercado acaba caindo nesse vício de só publicar autores que foram indicados por seus conhecidos. Quando um mercado abundante em agências literárias, diversificado nesse sentido, pode realizar muito melhor o papel de fazer a curadoria e de oferecer opções de livros e de autores de uma maneira muito mais ampla e diversificada dentro do mercado. Então é isso, falei um pouquinho aqui sobre a função do agente literário. Se você tiver alguma dúvida nesse sentido, deixa aqui o seu comentário e deixa também sugestões para próximos vídeos, temas que você gostaria de ouvir sobre inserção no mercado editorial e escrita criativa. E não deixe de se inscrever e de ativar o sininho para você receber uma notificação sempre que um vídeo novo for ao ar. Muito obrigada pela sua presença aqui, um beijo e até a próxima!